que forma um povo? Seriam os valores culturais em comum, a gastronomia ou os antepassados? Quem anda por Teresópolis encontra diversidade, o que mostra que, atualmente, aqui é uma terra de gente de todas as origens. Com mais de 185 mil habitantes, segundo o IBGE, Teresópolis é a 17ª maior cidade do estado do Rio. A agricultura, os serviços e o turismo em Teresópolis se destacam. Município conhecido pela qualidade de vida, é aqui que muita gente escolheu para chamar de lar. Mas para entender a cidade de hoje, é preciso voltar ao passado. Ainda no século XVI, os mapas já apontavam a existência da chamada Serra dos Órgãos. Mas somente 3 séculos depois é que finalmente foi estabelecido aqui um povoado. Nascido em Portugal, mas numa família inglesa, George Martin teria sido o pioneiro ao estabelecer nessa região uma fazenda onde hoje existe o bairro do Alto. Nessa fazenda Martin foi criado, ainda na existência da fazenda, de 1818 a 1845, com a morte do Martin, nós tivemos ali uma influência grande dos ingleses, porque nós estamos falando da influência dos ingleses no Brasil. E você tinha outros ingleses também donos de fazenda na região, o próprio Richard Rich, da fazenda Constância, o John Taylor, que era um herói das guerras napoleônicas que vem. Você tem também os ingleses que o Martin vai trazer para morar em Teresópolis mesmo, para morar na sua fazenda. Em 1855, Teresópolis foi elevada à categoria de freguesia. A partir daí, segundo Vanderlei, a era inglesa deu lugar à vinda de outros imigrantes europeus e depois asiáticos. Por muitos anos, Portugal, Espanha, França, Itália, Israel, Líbano, China, Taiwan e Japão fizeram parte da tradicional Festa das Colônias. Agora, a prefeitura tenta resgatar também o passado inglês do município, que teria ficado esquecido. Mas isso divide opiniões. Na Festa das Colônias não tinha participação da colônia da Inglaterra, né? E quando a gente fala de identidade teresopolitana, de cultura, a gente está falando de algo que é o pertencimento das pessoas. E se a gente tivesse alguma identidade inglesa, a gente não precisaria contar essa história para as pessoas, porque as pessoas saberiam da sua identidade. Uma das propostas da prefeitura para resgatar as origens inglesas do município é o programa Tere Tão Bela. O projeto inclui a revitalização de alguns espaços com arquitetura tipicamente inglesa. Mas essa arquiteta discorda. Diz que o estilo proposto não é exclusivo da Inglaterra e nunca existiu de forma significativa na cidade ao longo da história. O que nós temos hoje, inclusive na cidade, talvez já me antecipando, são construções muito contemporâneas, né? Que inclusive poderia estar em qualquer lugar. E as que sobrevivem, não existe nenhuma reminiscência, nenhuma foto, nada, pintura que nos leve a crer que aqui houve algum tipo de influência arquitetônica inglesa. Mas, afinal, os ingleses tiveram mesmo importância como pioneiros para o desenvolvimento da cidade? Para este historiador, os indígenas chegaram aqui primeiro, depois os ingleses e os suíços. Na sequência, os escravos africanos. Dom João VI logo declara guerra aos butucudos, que habitavam a região lá da Serra da Mantiqueira. E com isso os puris e os coroados vieram para cá, eles se movimentam. E esses puris e esses coroados, eles não têm acesso à terra, né? Eles pedem, até alguns viajantes franceses passam por aqui e recebem essas lideranças indígenas que pedem a intervenção do rei para que eles possam ter acesso à terra, para que eles deixem de ser perseguidos pelos brancos, mas isso não acontece. Esses colonizadores que vieram para cá logo conseguiram, tanto os suíços, que também protestantes, que vieram para aqui, para Teresópolis, né, como o Jorge March e os irmãos Fischer, eles logo conseguem sesmarias, né, que são grandes lotes de terras de mais de 4 léguas quadradas, e eles vão plantar o quê? Eles vão plantar café. Quem eram os que plantavam café? Quem é que
plantava milho, arroz nessas fazendas? Eram os escravizados. Nos últimos anos, além do Teretão Bela, outras iniciativas resgatam a contribuição dos ingleses no povoamento do município, incluindo eventos privados, como o Festival Gastronômico Sabores Britânicos e, no aniversário da cidade, o Inglaterra. Para os membros do Fórum de Cultura, a data deveria celebrar todos que ajudaram a construir Teresópolis. O Fórum de Cultura entende que a cidade ela é muito mais diversa e plural apenas do que uma narrativa. No nosso entendimento, quando a gente coloca principalmente a perspectiva inglesa apenas como a vertente cultural do município, a gente está invisibilizando outras culturas que também foram importantes na construção. De forma alguma, nós acreditamos que essa seja a única influência, mas é a única cidade que tem essa forte influência britânica. Porque até hoje, várias famílias, até de sobrenomes endêmicos daqui, como os Tyson, eles têm essa força por causa desse passado lá de 1800. Então, não é que seja a única. Todas as outras vieram, agregaram, nós temos que valorizar. Não pode se apegar muito a essa questão da cultura inglesa, como somos ingleses a partir de agora, somos lords, não temos nada disso. Mas temos sim uma influência inglesa naquele início de formação. E essa influência inglesa fez o teresopolitano ser como é hoje.